Esse é o episódio 82 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto no estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu recebo 3 dos principais profissionais no mercado do marketing digital e da Creators Economy no Brasil, começando pelo Pedro Alvim, Head de Social Media do Magalu e um dos principais responsáveis pela estratégia da Lu, que é a maior influenciadora virtual do mundo. Pedro, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, viu? De volta, né? De volta, mais uma vez. E logo aqui ao lado, Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, autor best-seller, especialista em dados e estatísticas no mercado do marketing digital, que nem o ChatGPT consegue superar. Kiso, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito bom estar aqui de volta no estúdio, né, junto com vocês aqui no Podfactory, onde a gente também grava, né? Muito bom. Legal, Kiso. E do meu lado esquerdo aqui, Rafael Pinho, empreendedor e publicitário, cofundador e CEO da Spark, powerhouse de marketing de influência, vencedora do Caboré em 2021. Pinho, obrigado. Obrigado, Léo. Prazer e uma honra dividir o espaço com gente tão de alto nível. E aqui eu decorei tudo, aqui esse texto de abertura, sem teleprompter, né, com 3 convidados. Mas eu queria começar, pessoal, primeiro agradecendo a presença de todos vocês. Acho que juntei aqui uma seleção de grandes nomes, né, ligados ao mercado que é comum a todos nós, né? E eu queria começar fazendo um resumo com cada um, assim, em formato de um tweet, né? De como foi o ano de 2022 e quais destaques vocês trariam, assim, de conquistas profissionais e fatos relevantes do que vocês fizeram no ano passado, começando pelo Pedro, que ganhou todos os prêmios lá pelo Magalu com a Lu, né? Não sei se dá para resumir, mas como foi, Pedro? Léo, os caracteres são antes ou depois do Elon Musk? Só pra eu ter uma parâmetro. Pós-Elon Musk. Pós, beleza. Vamos considerar 280 aí. Acho que o ano de 2022 foi um ano muito feliz para quem trabalha num case que, enfim, já vai completar quase 20 anos, que é a Lu, do Magalu. Não só pelos prêmios, mas por ver o reconhecimento que ela ganha fora do país também. Acho que prêmios são importantes na nossa jornada profissional, porque você tem ali uma forma do mercado reconhecer o trabalho que você tem feito. Mas o que, né, eu destacaria talvez foi o que para mim foi um surpreendente Leão de Ouro no Festival de Criatividade e Publicidade de Cannes. Acho que foi a primeira vez que o país foi premiado com ouro na categoria de redes sociais e influência, que é uma categoria recente no prêmio, junto também da Ambev, que conseguiu um Leão de Ouro na mesma categoria. Então mostra que o Brasil ele é uma potência na disciplina de social influência. E destaco também o Gran F, que foi um reconhecimento muito importante do mercado nacional pro case, que vem sendo desenvolvido com muita consistência, eficiência de longo prazo. Foi um ano em que nós tivemos desafios muito grandes, como marca, como varejo, com muitos temas acontecendo simultaneamente. A gente conseguiu, no meio de uma Copa do Mundo, com Black Friday, né, emendando no Natal, ser a terceira marca com maior engajamento ali nas redes sociais sobre o tema. Então, 2022 é um ano que vai ficar marcado ali para nós do Magalu, que trabalhamos com redes sociais e conteúdo, como um ano de muito reconhecimento e muita gratidão aí pelo que a gente conseguiu conquistar, sem dúvidas. Não é muito assim o 2022, é quase que o 2022 ele é um prêmio à consistência de vários anos sendo trabalhados, né? De muitos anos, Léo. O case da Lu, ele precede a minha entrada na empresa. Eu não sou o criador da Lu, ela foi criada pelo Frederico Trajano, que é o atual CEO da companhia, e pelo time dele naquela época. O que eu e a minha equipe a gente construiu e consolidou foi a Lu como asset da marca rentável, porque hoje, através da monetização realizada pelo Magalu Ads, que é a nossa vertical de advertising, a Lu ela já gera receita, já gera lucro para a companhia, então não é uma área de marketing que só gera despesa, já se paga. Ela já paga as roupinhas 3D dela, eu gosto de falar bastante disso, que é muito caro. E é um case que ele, apesar dos prêmios serem considerados o último ano,
mas o último ano dela só foi brilhante pela história que ela vem Exato. construindo. Então, é um reconhecimento de quase 2 décadas de persistência e aprendizado num case bem que dá bastante orgulho aqui pros brasileiros, né? Kiso, e você, né? O que 2022 trouxe de destaques? Eu vejo você, dados, estatísticas por todo lado, né? Nos algoritmos das redes sociais me entregando, né? Fora isso, você empreende, produz muito conteúdo. Como que foi para você? Eu tenho várias frentes, tenho o MLabs, tenho os livros e tenho o projeto do Marketing na Era Digital, né? Junto com a Marta Gabriel. Bom, a gente lançou o nosso podcast, né, do Marketing na Era Digital, que foi muito legal, foi a primeira temporada, gravada aqui nesse estúdio, inclusive. Então isso pra gente foi um marco muito importante, né, porque faltava no mercado, na nossa opinião, um podcast focado mesmo nos fundamentos de marketing para falar sobre as tendências e falar tudo. O Pedro foi um dos nossos convidados, inclusive, esteve aqui falando exclusivamente do case da Lu, né, falando sobre influenciadores virtuais, com profundidade, isso é muito legal, né. Então a gente teve esse marco. A gente também fez o lançamento do livro de tendências, então foi uma extensão do Marketing na Era Digital, que foi o Trends do Marketing na Era Digital, então foi um livro especificamente para o digital, um livro só para Kindle, né? E do lado da MLabs foi um marco também para a gente, porque foi um ano importante para que a gente pudesse mostrar para o mercado de que a MLabs é sólida, né? A gente teve um ano de 2021 muito duro, em função do problema que a gente teve lá com a Meta na época, Facebook, etc., mas a gente consegue mostrar para o mercado que sim, a MLabs ela é sustentável, ela é madura e ela voltou com os recursos que muita gente havia perdido na época, né? Então voltou com os formatos, principalmente de Reels, né? E agora está quase voltando ali com Stories, então a gente já tem uma notícia boa por aí vindo. O ponto é, a gente chegou e fizemos um lançamento de um produto também, chamado Dashgo. A gente comprou, na verdade, a Dashgo no mercado, né? A gente lançou um novo produto mais focado em uma plataforma analítica um pouco mais avançada, porque a gente entendeu que era o momento da gente ajudar o mercado a dar um próximo passo em termos de maturidade na sua presença digital, baseado em dados. Então, a minha própria, o meu próprio perfil e todo o meu posicionamento e tal, já é mais focado para ajudar as pessoas a dar esse próximo passo. Então, a gente moldou um pouco para que a própria companhia também ajudasse nesse sentido, para que as coisas andassem juntas, né? E fizesse sentido o meu trabalho de criação de conteúdo com o trabalho também da MLabs. Então, esse é o nosso foco, inclusive para esse ano, mas 2021 foi muito marcado porque a gente fez esse lançamento desse produto, que foi muito bem. Então, desde que a gente comprou, a gente triplicou o faturamento da companhia. Nossa, que legal. É um case de sucesso porque é um case onde a gente compra 100% de uma companhia e faz o merge de cultura, né, e de tech e faz dar certo. Né? A gente sabe de histórias que não foram bem por aí, né? Sim. De aquisição e tal, que é muito difícil, né? E tem do lado do livro, né? E tem o lado da criação de conteúdo. Um marco para mim que foi eu lancei o Unbound Marketing em 2021 e eu consegui manter o livro em 2022 na top 5 livros mais vendidos da Amazon em 2 categorias, né? Então, assim, para mim um marco importante, porque mostrou que, de fato, o livro é relevante, né? E as pessoas estão lendo e recomendando, porque ele só se manteve por causa da recomendação das pessoas, né? E o meu marco na criação. Então, assim, falar só de dados baseado em marketing, falar só de marketing baseado em dados, atingir mais de 100 mil seguidores no Instagram, e isso, para mim, é um marco quando a gente está falando de um negócio que é super denso, né? Super específico. Então, para mim, foram esses marcos aí importantes. Você é um dos caras que eu tenho mais posts salvos, eu acho, nos meus favoritos. Porque, opa, esse aqui é legal, esse aqui é importante, esse aqui tem que estudar. É muito, muito, muito importante para todo o trade, eu acho, né? De marketing digital, publicidade. Me pediram já para mudar o nome para DataKizo, @DataKizo. não, vai ficar Riquizo mesmo. E você, Pinho, lá na Spark eu vejo assim, muita coisa acontecendo, né? Vocês têm um componente lab que é muito projeto com creators, mais agenciamento, mas você tem o lado Martech também, muitas plataformas que vocês ou criaram ou representam. E, cara, vocês tiveram muito projetos também relevantes de conteúdo em vários temas, né? De Copa do Mundo e tudo mais, né? Como é que foi? Tanta coisa para gerenciar lá, né? Sim, realmente foi um ano de crescimento. Marketing de influência passou pelo ano, mais um ano de solidificação e de profissionalização do segmento. E do nosso lado a gente tem essa visão de explorar as mais diversas vertentes do marketing de influência, né? Então
A gente nasceu muito com esse modelo de projetos. Hoje nós já representamos uma das principais plataformas de software de gestão de campanhas, que é do Vale do Silício, a Tagger Media. E nós abrimos uma segunda vertente de comercialização de software através do Talkative, que a gente já conversou, que é uma visão que a gente, até falando um pouco das nossas apostas, que é transformar colaboradores, forças de venda, clientes e influenciadores em modelos de gamificação. Então é muito dessa visão tanto de user-generated content, como também de nanos influenciadores e vertentes menos óbvias de influenciadores, creators. Então essa foi uma das nossas apostas. Uma segunda foi o Resenha, que a gente aglutinou os principais canais impessoais de futebol, e a gente comercializa como uma network desse pool de influenciadores. O Ivan Moré, foi a volta dele, do Ivan, como dentro do universo do esporte, agora como empreendedor, como nosso sócio. E mais para o final do ano, uma frente que também a gente acredita muito, principalmente esse ano de 2023, com todas as grandes plataformas tendo soluções in-app de conversão, de checkout, de vendas, o braço de live commerce, né? Então, o Yandi, que ele tem um histórico de empresas de commerce como um todo, ele veio do AliExpress, do Alibaba, se tornando sócio nosso nessa frente, e a gente já se posicionando para a chegada dessas soluções de YouTube, principalmente TikTok, que já sinalizaram para o primeiro semestre, e a gente levando essas soluções para as marcas. Que legal, assim, na crista da onda, né, Pinho? E o Yandi, que era Baidu antes, se não me engano, Sim. Depois AliExpress, ele teve um momento que eu fiz uma proposta de um projeto que ele consultou a gente e tal. Cara, ele é bem acelerado também, né? Muito, muito. E impressionante. Então. Nota 1000, assim. E o live commerce, a gente acredita muito todo o crescimento, que não só na China, no Sudeste Asiático, como também na Inglaterra já é uma realidade. A gente acredita que o timing é esse. O timing é esse, e é dentro das redes sociais, né? Uhum. Até queria ouvir, depois escutar um pouco do Pedro, das percepções dele, mas a gente entende que a audiência está dentro das redes sociais, e faz muito sentido você fazer toda essa conversão lá dentro. Legal. Vamos começar por aqui, né? Então, porque eu queria tocar em alguns temas e fazer um bate-bola, né, com todos juntos, né? Falando sobre o varejo, né? O que a gente vê para 2023 como tendência. E a gente vê já há alguns anos, né? O formato de live commerce sendo falado, né? Mas a gente esperando, né, esse ponto de maturação, que acho que está ligado também com a maturação das plataformas em disponibilizar as funcionalidades nativas, né? Como que você vê, Pedro? E o que vocês estão olhando lá no Magalu? Live commerce é uma disciplina que não é nova nem incipiente. E já tem diversas iniciativas, tanto dentro de plataformas de conteúdo, como das plataformas de varejo mesmo. Eu entendo que ela passa, sim, por esse ponto de maturidade das próprias plataformas, mas também tem uma questão de infraestrutura, de tecnologia, de velocidade de conexão, para que ela se torne inclusiva, acessível. E acho que o Brasil ainda caminha para tornar esse terreno mais fértil para os players que estão atuando eu vou chamar de social commerce no mercado. O que eu vejo também é que o marketplace, o varejo como segmento, como indústria, ele caminha para trazer para dentro do negócio, do business, a criação de conteúdo dos usuários, assim como eu também enxergo que as plataformas de conteúdo, principalmente as de short videos, já estão caminhando para construir os seus marketplaces e tudo isso pensando em como proporcionar uma experiência melhor e mais fácil para o usuário. Então, há uns 2 anos a gente já sinalizava live commerce é o futuro, depois da pandemia, live commerce é a bola da vez. Mas, diferente do que acontece na China, que é o mercado com maior maturidade nessa disciplina, eu acho que o Brasil ainda ainda está no início da jornada
de transformar esse tipo de conteúdo num conteúdo palatável, né, para todos os usuários. Eu vejo iniciativas muito legais dentro das plataformas para live, mas live commerce exige um conhecimento maior do produto, um review qualificado, uma notoriedade em torno da comunidade que não é fácil de ser construída, né? Não dá para massificar, não dá para escalar ainda como a China faz muito bem com os creators de lá. Então, eu acho sim que 2023 vai ser um ano de muitos testes e muitas tentativas de implementação desse formato dos dois lados, tanto dos varejistas quanto das plataformas, mas ainda um ano de muito aprendizado sobre como a audiência, a comunidade brasileira vai abraçar esse formato de conteúdo para de fato consumir e comprar. E eu acho que assim, a gente está falando de desafio de tecnologia e um desafio de comportamento, conteúdo, né, e comunidade, né, de certa forma, né? Porque, veja bem, quantos brasileiros têm acesso à internet de alta velocidade? E como você, como uma plataforma de conteúdo, consegue democratizar esse tipo de conteúdo? Isso é uma reflexão para a gente fazer, considerando que tem brasileiros que nem acesso à internet têm, né? Um outro ponto que eu considero importante hoje conteúdo, social media, ela atua em todas as etapas do funil de conversão. Onde live commerce vai atuar? Será que é no last click mesmo? Será que é no momento de fazer a compra de fato? Ela vai atuar no momento de descoberta de produto, né? Será que o sucesso de live commerce vai ser medido pelas compras geradas naquele momento da live? Ou não? A gente vai considerar o lift depois de um período? Então, são muitos testes ainda que precisam ser feitos. Esses cases que a gente tem na China, eles são concentrados em alguns streamers e em algumas categorias, né? E quando a gente fala de um mercado onde a compra online ela foi democratizada no período pós-pandêmico, muito diferente da China, a gente ainda tem alguns steps para serem dados antes de considerar esse um formato maduro, digamos assim. Tem iniciativas que estão dando certo, outras aqui no Brasil que deram um step back, né? É o momento ainda de testar e aprender. E para mim essa sua resposta é super relevante, porque eu vejo o Magalu assim como grandes cientistas, né, estudando inovação toda hora e sempre na tendência, e num varejo que atinge a grande parte da população brasileira, não é um varejo elitista, né? Sem dúvida. E com um potencial de alcance muito grande em social media, né? Somos o maior varejista em número de seguidores aqui no Brasil, talvez até na região. E o que eu pontuo é que já o termo frenemy, ele já é muito factível e considerado num contexto de live commerce, porque elas podem acontecer tanto dentro, né, da nossa casa, do nosso app, como também nas plataformas onde a gente tem comunidades já construídas. Veja que, ao mesmo tempo que a gente consegue ter ali uma audiência, gerar audiência pra gente, a gente pode aproveitar essa audiência mesmo ali naquela plataforma de social para gerar venda ou descoberta de produto, aumentar a consideração. Então, o que eu diria é que a gente fala com uma grande parte da população brasileira, não é um varejo elitista de fato, mas o próprio formato de live commerce ele vai exigir ainda que a gente tenha um olhar de facilitar o acesso a esse conteúdo para as pessoas. Muito legal. Só fazer um comentário, né? Ao mesmo tempo que o live shopping vai ser também importante para os pequenos que não têm condições de ter um e-commerce e não ter, né, uma estrutura para vender online, né? Então, para você ver que ele corta para os dois lados. Então, do lado de quem vende, talvez tenha essa preocupação mesmo da acessibilidade. Mas e do lado de quem vende, também tem esse ponto, né? Puxa, mas eu posso ter um acesso à venda direta sem ter uma estrutura gigantesca, porque Sim. O TikTok, de repente, deixou eu vender lá dentro. Né? O TikTok ele tem toda uma solução de marketplace lá dentro, né? Das empresas que ele vai colocando. Então, do mesmo jeito que os grandes varejistas desenvolveram essas soluções também de não vender só o próprio estoque e plugar outras lojas dentro, as redes sociais elas vêm com
com essa oportunidade, assim como você está falando. Então, realmente é um modelo que a rede social ela deixa de ser a rede social para ser também o final lá da conversão. E é uma ciência, realmente não são todos segmentos que tracionam bem. Tem produtos mais baratos, funcionam mais por compra de impulso, funcionam mais. E também tem uma ciência de execução, de roteirização, que tipo de produto colocar, em que momento, que tipo, aonde você dá mais desconto, aonde você paga o desconto do produto anterior. E quem é o âncora, né? Isso. Quem é o âncora? Porque se você colocar um âncora de televisão, pelo que eu tenho relatos do nosso amigo Inchê, não funciona tanto quanto você colocar um influenciador que já é creator, que tem uma maneira de passar a informação de uma maneira muito mais autêntica e verdadeira, né? Exato. E tem influenciadores que eles servem para trazer audiência, mas eles não são tão bons para vender. Então tem essa dinâmica assim de papel. E aí você entra o streamer, que é realmente alguém que é um tem gestor a de comunidade. capacidade. E aquela pessoa que tem o know-how de fazer aquele unboxing, aquela divulgação de produto, que lembra um pouco até um Polishop, mas obviamente com toda uma técnica e métricas de acompanhamento real-time. Então, assim, se uma coisa é a gente fazer uma gestão de campanha, fazer toda essa mensuração de dados, um post versus outro post, outra coisa você está com a câmera aberta em real time, entendendo o que está tracionando, o que está fazendo cair a audiência, o que está aumentando, o que está mexendo lá na ponta da venda. Então, realmente, os dados para live commerce, eles são essenciais para você ter performance. E provar o conceito também. Exato. Né? E a gente está há 5 anos atrás da China. Então, a China é a grande meca, né? 20% do e-commerce é live commerce na China, é impressionante. É o único país que o e-commerce é maior do que o varejo físico, né? Então, é muita coisa lá. E a gente está realmente dando os primeiros passos, concordo 100%. Os baby steps. Eu acho também, para complementar, assim como para os pequenos varejistas, pode ser uma oportunidade de distribuição de conteúdo, de construção de audiência, eu vejo o live commerce também como uma tendência bem interessante para que creators possam diversificar a receita. Né? A partir do momento que você tem o creator ali comprometido em converter e ser remunerado adequadamente por isso, que é o que eu acredito, de fato você ganha um exército ali de pessoas que vão contribuir para o last click, que pode fazer a diferença nesse jogo. E a reflexão também que eu faço será que os creators que conseguem conduzir bem uma live são os creators que conseguem conduzir bem o live commerce? O creator que ele tem audiência no streaming, no streaming de game, por exemplo, será que ele consegue conduzir bem uma live de venda? Então, também é oportunidade de se construir um novo perfil de creator que vai conseguir conversar com a audiência e participar desse convencimento da compra ali em tempo real. Ele é um skill multifatorial, né? Parece, né? Esse cara que é o influencer, que é também gestor de comunidade, que vai bem na live e que converte, né? Exato. E a chance dele é conseguir diversificar fonte de receita. Então, acho que é uma disciplina que eu acredito muito, mas que ela precisa passar por esse amadurecimento, porque a gente não é igual à China. A China tem essa participação absurda de live commerce, porque o live streaming na China, ele é muito forte há muitos anos, né? E a cultura de live streaming lá é muito forte. Lá você tem... a comunidade apoia muitos streamers com presentes, com remuneração direta nas plataformas. Então, foi mais natural a transição para o live commerce. No Brasil, você tem isso muito conectado a alguns segmentos como game, por exemplo, mas você não tem isso tão conectado com outros segmentos também. No mainstream, né? No mainstream, para geladeira, por exemplo. Então, a gente vai passar por um momento de construir esse mercado aqui, e acho que é uma construção de alguns anos ainda para se estabelecer de fato como um segmento relevante, e por isso é importante, novamente eu friso isso, testar, aprender agora. Né? Quem testar e aprender agora já está
muitos passos à frente, sem dúvida. Vou fazer uma pergunta pro Pedro aqui. Vixe. O Pedro, o quanto vocês já pensaram de fato que vale a pena, de repente, comissionar como se fosse um afiliado, um influenciador, live streamer, né, que saiba vender? Vocês já pensaram sobre isso? Faz sentido para vocês comissionar de fato? Hoje nós temos um programa dentro da companhia, um projeto que chama Parceiro Magalu Divulgador, onde você pode, não precisa ser um influenciador, você, pessoa física, pode criar uma lojinha e você é comissionado pelas vendas que você faz ali. E tem creators que têm essa lojinha, que divulgam produtos nas suas lives e tal, e direcionam o link para essa lojinha, e eles já são comissionados, né? Então, eu acho que se torna mais um canal para divulgação desses produtos. Eu acredito muito nesse modelo de remuneração por performance, por venda, porque quando a gente está falando de transação, de e-commerce, você remunerar o creator apenas ou só pelo clique, ou pelos views, ou pelo alcance e engajamento, você não vai... isso não vai se tornar para ele rentável e sustentável a longo prazo. Você não vai conseguir manter esse modelo de negócio. Já se ele for remunerado por venda, se torna sustentável para todo o ecossistema. Então, por isso que eu defendo muito que vai dar certo na hora que eles forem remunerados adequadamente pelas vendas. Eu acredito. Até para que eles mesmos se comprometam a testar talvez o produto antes de divulgar o produto, né? Porque eles querem vender, então não adianta você divulgar um negócio que vai dar errado. Né? Eles vão ter que lidar com pós-venda também, que hoje é uma coisa que os varejistas lidam, né? Quando eu levo pro grande público um produto e vendo ele, eu também sou responsável pelo pós-venda, por toda a experiência, né? E os creators, eles têm que se preparar para isso. Eu comprei um batom que você recomendou na live, mas não ficou com a mesma cor. Como é que ele vai lidar com isso? Ele vai ter um time de pós-venda, de saque ali? Os creators vão ser medidos também por NPS, não sei. Assim, é uma mudança de paradigma grande para a creator economy. Mas cada vez mais eu enxergo o movimento da creator economy, dos influenciadores, no caminho dessa diversificação de receitas. Então, sair só do public post e abrir outros caminhos de remuneração. E essa questão dentro da performance, ela se conectar a isso de conversão e lá na ponta final e se aproximando do que é a afiliação, né? Então a gente tem uma realidade de uma pirâmide de grandes influenciadores, muitos se tornaram até personalidades, celebridades ou mega influenciadores, mas você tem um meio e um final da pirâmide ali de pessoas que realmente precisam construir novas receitas. E parte disso essas pessoas sendo autoridades, acreditando nos produtos que elas estão divulgando, mas tendo programas de afiliação que remunerem adequadamente, de modo justo, mas que é uma fonte de receita. E aí, óbvio, você vem na esteira disso, o crescimento do e-commerce como um todo, né? Então, isso são tudo caminhos que vão indo cada vez mais em direção desses formatos mais atrelados a variáveis. Pinho, quando você, lá na Spark, né, que você tem várias frentes, né, então você tem o lado dos creators, né, fazendo projeto com eles, então você tem muitos dados do que performa bem, né, vocês vão para essa iniciativa também de social commerce, live social commerce. Então, significa que quando uma marca chega para fazer um projeto com vocês conseguem ligar as duas pontas e identificar, que era um pouco do que vocês estavam falando, né, quem é o streamer ou influenciador que vai dar o match certo, né, teoricamente, para aquela marca, para aquele produto, com a comunidade certa para vender. Vocês pensam em fazer esse match total, assim? Sim. A gente abriu essa nova empresa dentro do grupo, que foi o Resenha, a gente teve o cuidado de construir todo o front office, middle office separado da Spark. Porque a gente tem como objetivo sempre trabalhar ao lado das marcas, entendendo qual é o objetivo deles, para fazer toda essa estratégia de comunicação ligado a influenciadores. Então, diferente do Resenha, que você está indo ao mercado em nome dessa network, mas na Spark, com os nossos clientes, justamente a gente entende quais são os desafios de negócio e de comunicação, e aí com tudo amparado por dados e, obviamente, know-how do nosso time, pensando que tipo de influenciador, que rede social. Cada vez mais a gente
ver novas redes sociais surgindo, que comunidades que a gente vai entrar. Então, realmente é um trabalho complexo de entendimento e muito amparado por dados em todas as etapas do processo. Legal, legal. E aí, falando desse gancho final do Pinho, né, de muitas redes sociais e tudo mais, Kiso, você que é uma enciclopédia, o que você vê e o que você extrapola para 2023 como as grandes tendências nos canais, nas redes? O que você acha que vem pela frente que a gente vai ver nesse ano? A gente vai ver uma consolidação. Eu acho que mais do que uma transformação, porque ela já vem acontecendo já desde o ano passado em relação a vídeos curtos, né? Então esse ano é um ano de consolidação do vídeo curto. Tá muito claro isso para o Instagram, o TikTok já era, né? Só que o TikTok começou com essa história do vídeo curto e hoje nem é tão curto mais, né? A gente já tem vídeo de 15 minutos lá. Sim. E, pasmem, stories dentro do TikTok, né? E aí veio o TikTok Now, né? Que de fato é o análogo do Be Real, né? Muito mais do que o Stories com câmera dupla no caso do Instagram, né? Mas o fato é esse, a gente tem uma consolidação do vídeo first, mas vídeo first dentro desse conceito de um vídeo mais curto. O vídeo mais curto, perguntam, né? Mas o que é um vídeo mais curto? Quanto tempo é um vídeo curto? Baseado em dados até 60 segundos. Né? E aí tem vários dados que eu fui puxando para entender o que significaria vídeo curto para a maioria de quem está assistindo. O que é curto para você? Porque antes era 15 segundos. Porque que começou com essa história de 15 segundos. Agora já se tornou entre 30 e 60, né? O Vine eram 9 segundos. Né? Então, esse aí não dá não. Mas o fato é esse, né? Então a gente tem essa consolidação do vídeo curto. E aí a gente tem toda essa estrutura mais voltada para shopping. Né? Então a gente vê o TikTok de fato neste ano começando a introduzir isso no Brasil, apesar de que a gente já tem o Instagram retirando o Instagram Shopping, pelo menos da interface aí dos botões, né? Vai continuar tendo a tagueação ali toda, mas o WhatsApp teve um passo também adiante com relação a isso, com a aprovação das bandeiras, do cartão de crédito, com mais integração em termos de catálogo de produto. Então aí colocaram até o diretório de negócios dentro do WhatsApp, então tende a avançar um pouco mais para negócios aí dentro do WhatsApp com relação a isso. Então a gente vai ver vários aspectos de shopping se proliferando em vários desses canais, em vários desses ambientes, né? Esses são os dois mais fatos assim de consolidação. Aí tem várias outras coisas que a gente vai ver por aí em termos de novos potenciais formatos de mídia comprável. Porque uma coisa é o live shopping que a gente estava falando, outra coisa é você ter mídia paga e outros formatos assim que já vêm com o produto ou com alguma forma de você comprar através daquela mídia dentro das próprias mídias sociais, né? E o entendimento cada vez maior de que a gente está indo para um caminho de plataformas de mídias sociais e não mais de redes sociais. Né? Então, com o próprio Facebook perdendo usuários no Brasil, né, ele vai meio que continuar sendo um ambiente ali mais para você saber das notícias da família, dos amigos e tudo, e vai ficar meio que por ali, me parece, apesar das iniciativas e tentativas deles com relação a marketplace, com relação a dating, com relação a grupos né, e tudo mais. E a gente tem as outras plataformas muito mais em torno de mídia social e não mais em torno de conexões entre as pessoas e as relações que elas têm ali em comum, né? Mas em torno da própria mídia, e o TikTok evidenciou isso muito, né? Você não entra no TikTok para ir lá seguir alguém, você entra para ver a mídia, né? E às vezes você nem segue a pessoa e continua vendo os posts daquela pessoa, e é isso que importa, né? E aí vem a história do SMO, que para esse ano é muito forte. A gente conhece muito o SEO, que é o Search Engine Optimization, e a gente começa agora a ter que trabalhar com a ideia de otimizar as mídias sociais para serem encontradas dentro das buscas de cada uma dessas plataformas, porque ficou muito evidente de que essas plataformas se tornaram também plataformas de buscas, principalmente de produtos, reviews de produtos. Ela não quer saber do seu negócio de fato, entrar aí para encontrar o seu perfil, né? Ela quer encontrar o review do seu produto. Ela quer ver o que as outras pessoas acham sobre aquele negócio, né? Então, o próprio TikTok, né, se consolidou já como uma plataforma de busca de produtos. Mais de 70% dos usuários brasileiros da geração Z já entendem que o TikTok é uma plataforma de descoberta de novos produtos, de busca de produtos. Saiu na Veja, né? Então tem pesquisa da Box 1824 mostrando isso.
E aí o Instagram, obviamente, não quer ficar para trás, começa a indexar cada vez mais, de novo, as hashtags. E aí aquela ideia de que hashtags não estavam fazendo muito sentido, mas voltam a ter sentido. O próprio TikTok estende o tamanho da sua legenda justamente para poder indexar mais dados sobre aquele conteúdo, para não ficar só restrito ao tagueamento por inteligência artificial daquilo que tem no vídeo. E o entendimento do áudio, né, que ele transcreve para taguear tudo. Então, assim, tudo... E aí o Google, obviamente, né, começou a entender, uma pesquisa do próprio Google provando que o Google não estava mais sendo usado para pesquisar os produtos, que as pessoas estavam, de fato, usando mais as mídias sociais, começa a indexar o vídeo. Então, o Google começa a indexar o vídeo do TikTok. Tá, então se você tá buscando, continua buscando aqui. E eu vou mostrar o vídeo do TikTok para você, mas busca aqui. É um movimento de defesa. É um movimento de defesa. Então por isso que o SMO começa a se tornar importante para que eu apareça tanto na busca dentro da plataforma, mas também no próprio Google, né? Porque ele vai indexar cada vez mais esse tipo de mídia social. Então esse é um destaque que eu trago aqui para ficar por aqui. Tem muitas outras coisas, mas é o mais sabe, acionável, para você sair daqui e falar, cara, eu preciso me preocupar com isso, vamos começar a pensar mais o que a gente escreve dentro das legendas, e não só colocar legendas curtas, porque por muitos anos, né, houve essa crença de que legendas curtas engajam mais, mas você não está mais falando só com o ser humano, você está falando com o robô de novo dentro das mídias sociais, né? E quais palavras-chave você coloca na legenda, você tem que se preocupar com tudo isso, assim como no YouTube, a gente já se preocupa há muito tempo, né? O YouTube sempre teve essa preocupação, né? E as marcas olhando também como um depositório no bom sentido, né? Que aquele produto, aquele conteúdo que você faz, e aí vocês têm o caso lá dentro de casa do Jovem Nerd, né? Que é um lugar que você vai buscar e tá ad eterno aquele conteúdo lá, né? Diferentemente do Instagram, que teve aquela timeline daquele momento de acompanhar o agora, né? Assim como o Twitter. Então você começa a trazer esse raciocínio do YouTube também para o TikTok, né? Isso é exatamente o que você falou. Jovens, eu tenho 2 consultoras dentro de casa de 10 anos, então encosto lá para aprender com elas, né? E é impressionante como você se faz a busca cada vez mais por outros ambientes e não mais por texto e cada vez mais por vídeo. E aí o papel realmente... Por isso que a gente vê esse movimento de troca da terminologia de influenciador para o creator, né? Uhum. Porque realmente ele é a fonte primária de informação. Esse ano eu resolvi finalmente instalar o Notion para mim e fui buscar informação de como funcionava a plataforma. E é fonte primária aquela creator que produziu um conteúdo super específico de como se utiliza o Notion. Então, realmente, cada vez mais... o papel das redes sociais em ter conteúdos lá que não são plataformas de mídia que vão ficar por muito mais tempo e não só naquele momento para aquela... E realmente, e aí cada rede social também, cada plataforma tem a sua dinâmica e as pessoas se adequam por elas, né? Você tem o Reddit e o Discord, né, que são ambientes mais fechados, e aí a gente fala daquele líder de comunidade realmente, que é alguém que está construindo uma narrativa, que é algo que a gente enxerga também no futuro, indo desse mesmo modo para o metaverso, né, o Yubo, né, o Be Real. Então você também tem soluções diferentes para comunidades diferentes e para momentos diferentes, né? Ô, Léo, queria colocar 2 coisas só, até para jogar a bola de novo pro Pim, que é o seguinte, né? Estrategicamente falando, esse ano vai ser um ano dos nano-influenciadores. Por que eu falo estrategicamente? Porque, na verdade, tem que cair a ficha das marcas para entender o comportamento que está acontecendo, né? Quando a gente vê um dado como que o Brasil tem 500 mil influenciadores com 10 mil seguidores, né? E aí se você desce o nível para influenciadores que tem 1.000 seguidores ou mais, vai para 12,8. Aí saiu uma pesquisa do YouPix, milhões, né? Que chegou a 20 milhões de influenciadores digitais no país. O que eu entendo quando eu olho para esse dado, né? Qual a minha interpretação? Que todo mundo quer ser influenciador. Que todo brasileiro quer ter o seu destaque, quer ser reconhecido, quer ser um influenciador de alguma forma. E quando eu entendo esse comportamento e eu, de repente, crio um programa de creators na minha empresa para transformar cliente em creators, faz total sentido, porque a taxa de conversão seria altíssima. Cliente,
Você, que é o meu melhor cliente, você que já tá no Instagram, você que já tá no TikTok, convertido, né? você quer participar de um programa de creators e fazer um curso aqui de como criar um bom conteúdo e tal, quem não vai aceitar, né? E ser representado, de repente, pela sua marca, e ter esse glamour de alguma forma, né? Eu já gosto da marca, eu já consumo a marca, ainda posso falar disso, né? E ser apoiado pela marca e, de repente, ganhar uns mimos, uns brindes, ou até mesmo uma monetização, mas como cliente. E não como profissão influenciador. É o cliente se tornando nano-influenciador. Então, eu acho que esse é um movimento muito legal, estratégico, e que colabora com esse movimento das buscas. Porque quando você vai no TikTok buscar uma informação sobre o produto, isso aqui é o review. E quem vai fazer esse review? Não é a própria marca. Sim. E não é também o mega influenciador, e também não é o micro mais, porque o micro ele já vai te dando cupom de desconto já, né? Fala, usa o meu cupom e tal. Não, a pessoa quer ver o review. Eu quero saber exatamente como é o material, como é que funciona, se é legal ou não é legal. Me fala aí, na real, né? E aí o cliente real, como nano-influenciador, vai ter muito valor. E aí eu acho que a gente vai ter uma proliferação mesmo de UGC, mas planejado pela marca, obviamente, ali estimulando de alguma forma, estimulado, né? Cada vez mais. E o segundo ponto que eu queria colocar dos dois é que a gente vai ver esse ano, na área de creators, também dentro das plataformas, ambientes de assinatura, né? Então essa é uma outra coisa outra fonte de receita. que vai ser liberada, né? Já nos Estados Unidos já foi liberada agora 100% para os creators nos Estados Unidos, no caso do Instagram, mas deve ser liberado para cá. Então a gente vai ter modelo de monetização para entregar a mídia paga no sentido da mídia social, né? Eu vou criar um conteúdo que você vai pagar para ver, né? Tem os presentinhos das lives, mas vai ser também... E vai ter um selo roxo, né? Já tem o selo azul, que já é super disputado. E agora vai ter o selo roxo para quem é assinante do seu canal, né? Isso vai trazer uma nova dinâmica também, que é super legal, em cima de NFTs, em cima de clubes, em cima de assinaturas. E desse conceito de micropagamentos, né? Cada vez mais, desde a gente olhando a quantidade de streamers ou OTTs que a gente assina, mas também esses micropagamentos de conteúdos que nós enxergamos relevantes e que o criador precisa ser monetizado por isso, né? Você tem também startups focadas nisso, como a Last Link, Clubme, entre outras, que já olham para isso, e agora a solução em app das próprias plataformas trazendo modelos de monetização. Você tem o próprio Twitch, que é muito avançado, já é um modelo mais solidificado de assinaturas, mas cada vez mais é reconhecer que aquilo é uma profissão dos criadores de conteúdo, e aí aquilo que a gente estava falando de sair só do public post, mas diversificação de receitas, e trazendo, seja para cursos, seja para e-books, ou seja para um conteúdo premium, né? Você tem, por exemplo, o Norton, que é aquele personal trainer, ele tem um grupo fechado, se não me engano, de 50 mil pessoas pagando R$50 por mês por aulas. Então, qual que é a receita que esse cara tá gerando? Eu tenho uma pergunta para você, Fim. E você acredita que, então, né, num futuro aí, com essas novas formas de monetização do creator, os creators ou os influenciadores parariam de fazer publis? Porque o publi é sempre uma coisa muito vendida, né? Tem um certo lado assim, cara, estou sendo pago para falar de uma marca, né? E do outro lado, de repente, tem o creator se torna um produto, se torna uma marca própria, começa a ser sócio, media for equity, começa a ser sócio de negócio, lançar seus próprios produtos, ter assinatura pelo seu conteúdo. Você acha que há uma tendência dessa galera começar a pensar em parar de fazer publi? Eu acredito que existe casos e casos. Primeiro, o tamanho que esse creator tem. Então, você tem uma série de casos de Boca Rosas e Nath Vosa que construíram suas marcas e viraram impérios. E você tem casos não bem-sucedidos, porque essa influenciadora não tem uma abrangência e um poder de voz para determinado segmento. Então, fala-se muito de DNVBs e novas marcas de creators, e tem grandes cases globais. Você entra na Sephora dos Estados Unidos, um percentual gigantesco de vendas já são de produtos que influenciadores são sócios. Existe da audiência uma predisposição, mas é o que a gente estava falando da pirâmide, né? Não é para todos os influenciadores e não é para todos aquele creator. Cada vez mais a gente vê pessoas que são relevantes em determinado nicho.
Então, para aquele determinado nicho, e aí a gente vai falar de creator, que é um influenciador de comida vegana, super específica, e cada vez mais a gente vai ver isso. Mas para todas as outras categorias, tirando esse produto que ela vai criar a marca própria, ela vai estar aberta para fazer public posts. E você ter o seu negócio, você empreender, é você abrir mão de uma receita direta, né? Então tem que ter um equilíbrio, porque você precisa pensar a longo prazo, mas a conta do mês chega todo mês, né? Sim. Então, e as marcas veem valor, cada vez mais estão aumentando seus investimentos de modo exponencial dentro do marketing de influência, então a porta vão continuar batendo. Mas, como a gente está falando, é uma abertura maior de fontes de receita que esses creators passam a ter, e uma delas é desenvolvimento de marcas próprias. Não, sem dúvida. Acho que é mais a exceção do que... Porque a grande maioria vai estar aqui, né, e fazendo público. Eu quero até trazer aqui para a pauta uma plataforma que teve muito destaque na XSW e que acho também que em 2023 ela tem grandes chances de se consolidar, mas também de trazer novas perspectivas para a Creator Economy, que é o OnlyFans e os correlatos, como Privacy, entre outros. Que ele já tem um modelo de negócio muito bem desenhado para a criação de conteúdo premium. Ele tem aquele conceito de meet and greet ali, de você estar próximo do creator, de poder, né, se relacionar de forma mais efetiva ali, e usado por diversas editorias, né, de conteúdo, que vão desde os conteúdos 18+, até a criação de conteúdo personalizado para as pessoas. Minha mãe é fã de um cantor X e eu quero que ele grave uma mensagem de feliz aniversário para ela. Eu consigo hoje fazer a aquisição desse vídeo se ele tiver um canal como o OnlyFans ou o Privacy, né? Então, eu enxergo que quando o Kiso provoca, né, assim, para que os creators vão precisar das marcas? Eu ainda vejo no ecossistema um mutualismo muito grande entre os creators e as marcas. É quase como uma troca ali mútua, porque o creator também recebe capital social quando ele faz a publicidade para uma marca. Ele precisa também, na construção, na estratégia de construção de autoridade dele, ter a chancela de uma marca que o contratou. E hoje eu vejo que, apesar de existirem essas formas de receita cada vez mais plurais, mas publicidade ainda é uma grande fonte de receita para eles. Então, acho que dificilmente, como empreendedores de conteúdo, eles vão abrir mão desse pilar. A não ser que, de fato, ele entenda que aquilo não é o core business dele. Ou, vou dar um exemplo, às vezes ele é um humorista e o core business dele é fazer show e ele quer criar conteúdo para ativar o show dele, não para fazer publicidade. E aí ele abre mão, né? A gente tem casos no Brasil assim, ele abre mão, para de fazer publicidade para focar na estratégia de negócio dele. Então vai depender muito de como ele vai desenhar o business plan dele e do que ele vai estar disposto a abrir mão numa estratégia de negócio mesmo. E um ponto só para acrescentar, não é só o papel do creator, ele não está só no fundo do funil, né? Então, às vezes, o public post, né, o tipo, né, de venda que o creator faz, a marca sabe que ele está lá para gerar o conhecimento para aquela audiência, para gerar alcance naquela audiência dele, né, dentro de um público qualificado que julga-se que ele tem relevância naquele segmento, por exemplo, né? E aí ele vai ajudar a gerar essa lembrança que num outro momento do funil ele vai para uma conversão em outro formato de que um outro creator trabalhou por performance, por exemplo, né? Acredito eu, né? Sim, eu acho que tudo é a forma, né? Para não parecer que apenas do nada surgiu aquela marca que tá fazendo um publi, olha aqui que legal, né? Mas eu nem consumo isso, né? Na verdade. Acho que isso já tá mudando, né, Pinho? Acho que é um amadurecimento tanto do mercado, né, quanto dos próprios profissionais que trabalham com isso. E não querer que seja dessa forma, né? Que seja uma coisa mais, inclusive, a longo prazo com as marcas, né? Sim. Não, vamos fazer um contrato aqui de longo prazo, anual. É quase que um trabalho de ser embaixador da marca do que apenas fazer um publi, né? E o papel do creator
não é só na hora de veiculação do conteúdo, né? Quando você traz uma pessoa estratégica, essa pessoa ela é um consultor que você tem para falar sobre aquela comunidade que ela lidera. Esse cara, esse creator também, ele é um produtor de conteúdo, né? Então, e ele também é o veículo de mídia e o criativo. Então, quando você contrata um creator e você que tem um papel estratégico para o negócio, você traz para ele e ele traz um conhecimento muito relevante. Que extrapola a mídia. Muito mais. Exatamente. A mídia é a entrega, principalmente de creators que têm audiência relevante, que você, obviamente, explora positivamente naquela mídia dele. Mas também tem outros influenciadores, creators, que eles têm um papel mais na ponta mesmo. Eles são menos estratégicos e aí a marca também não faz sentido ter contratos de longo prazo, porque você vai usar ele especificamente para executar uma venda, para estar ali numa campanha específica. Uma campanha específica. Então, tem momentos e tipos de creators que têm estratégias e usos diferentes de uma comunicação. Eu até... para mim, já passou da hora das marcas enxergarem creators como parceiros estratégicos de negócio e não como mídia. As marcas que ainda não entenderam isso, elas estão fadadas a não otimizar o investimento delas em influência, marketing de influência. E o que o Pinho traz, para mim, faz muito sentido, porque você vai ter perfis que vão atuar mais no topo do funil de forma mais estratégica, você vai ter perfis que vão atuar ali na conversão, distribuindo o olhar deles para a conversão. Mas, para mim, uma tendência clara para 2023, a consolidação de uma tendência é a autenticidade. O Be Real mostra isso, o TikTok Now, enfim, as plataformas já estão entendendo que a forma como as pessoas querem consumir conteúdo é uma forma mais autêntica. Então, a provocação do Kiso de mas não... As pessoas sabem que o creator está sendo pago para falar da marca. De fato, mas a autenticidade dele é que vai fazer com que as pessoas prestem atenção nele ou não. E as marcas vão precisar aprender a lidar com esse cenário, com esse panorama que as plataformas vão apresentar e que vai ser uma exigência do próprio consumidor. E esse processo de amadurecimento, eu como tenho uma agência, né, e tenho trabalho de marcas com influenciadores, muita marca quer brifar, né? Né, a entrega do influenciador, né? E pede refação, não, muda, né? Não pode falar dessa forma e tudo mais. Tem muito, né? Ainda. Sim. E acho que é um passo de amadurecimento Sim. por parte dos anunciantes, né? Se a gente está falando de uso de micro-influenciadores em escala e que eles são muito mais estratégicos naquele momento, no que ele é relevante para a audiência dele, não o que ele está construindo para a marca mãe, e a gente precisa utilizar isso a favor, né? Então, deixar que ele desenvolva aquele conteúdo do jeito que ele sabe que engaja, que é o ganha-ganha que todo mundo precisa. E se a gente fala tanto de uma das grandes tendências que acho que a gente concorda, que é a User-Generated Content, é realmente as marcas entenderem, ter esse desprendimento de saber que não vai ser do mesmo jeito que seria o filme de 30 segundos que vai ser produzido, porque daquele modo que o creator está falando para aquela audiência é o modo que vai engajar mais. E aí falando do nano-influenciador, micro-influenciador, que você precisa trabalhar em escala. Você não vai trabalhar do mesmo modo que você trabalha uma big celebridade que você está fechando um contrato milionário anual. Legal. Tem uma pesquisa, até puxei aqui, pegando o Você gancho não tinha aqui de do cabeça, Kiso? É que nesse caso são muitos dados, Pô, mas já assim... foi melhor, hein? É que nesse caso são muitos dados e é uma pesquisa recente, encomendada pelo TikTok, mas quem fez foi a Boston Consult Group, então vale a pena a gente prestar atenção, né? E a pesquisa encomendada pelo TikTok é para entender quais são os atributos dos posts que engajam e vendem mais. Olha que legal. Porque a gente tem aquela preocupação, eu posso fazer um post que engaja mais, vamos fazer uma dancinha, vamos entrar na trend, eu vou engajar, mas não necessariamente eu vou vender. Uhum. E quando a gente olha pelo ponto de vista de venda, você também não pode fazer um post, uma propaganda, porque não vende. Então como é que a gente consegue adequar esse jogo e fazer um post que engaja e também vende e não seja uma propaganda, né?
E aí eles chegaram à conclusão de 5 principais pilares do post que vende e engaja. Tem que ter storytelling, tem que ser educacional, tá meio que junto da ideia de storytelling e ser educacional, ou seja, você tem que tentar ensinar a pessoa alguma coisa em função de uma dor que ela tem, em função de uma necessidade que ela tem. O segundo, necessariamente tem que ser vídeo curto. Terceiro, ser autêntico. E aí eu trouxe o dado porque são 3, né? De 7 fatores principais, eles pediram para os próprios consumidores ranquearem os 3 principais atributos do que é ser autêntico, né? E aí 47% que ficou em primeiro lugar é garantir que tenha reviews confiáveis. Aí volta a ideia da autenticidade também pelo ponto de vista de que você testou aquilo, de que você usou aquilo, você está dando o seu ponto de vista. Facilitar a conversa com a comunidade. Então é um post que estimula diálogo. Eu não estou só empurrando, eu estou falando e estou pedindo também a sua opinião de quem assistiu. O que você acha também sobre isso, né? E por último, ter uma aparência que não seja muito editada, que não seja muito, sabe, profissional, justamente para trazer autenticidade. Falar, não, isso é real, eu fiz, é o Be Real, né? É o que aconteceu agora, é o que eu estava mostrando agora, né? Aí o quarto pilar é não forçar a tomada de decisão. Ou seja, não pode ter aquele call to action, é só hoje, é só agora, compre agora, né? E não pode ter escassez. E ter muitos gatilhos, vamos dizer assim, né? Então ter que de fato assim, ser inspirador, ter que transformar, ter que ajudar a pessoa em alguma coisa no dia a dia dela. E por último, ser confiável. E essa confiança ela é construída ao longo do tempo, porque o creator, quando tem frequência e consistência em cima de um assunto, ele se torna uma autoridade naquele assunto. E aí gera confiança das pessoas, né? Para as pessoas. Enfim, queria trazer isso aqui porque realmente faz sentido a história de ser autêntico, mas eu queria tangibilizar um pouco. O que é a autenticidade na ponta, assim, né? Legal, porque assim, eu procuro não interromper quando o Kiso fala, porque daí o corte sai certinho e vira uma microaula, né? O Data Kiso. Exato. E você vê que ele vai assertivo no atributo, assim. E achei legal você ter colocado não só o atributo de autenticidade, mas os outros também que a pesquisa aponta, porque, de fato, né, o storytelling ele é a única forma da gente capturar a atenção dos seres humanos por trás das telas. Mas a autenticidade ela que vai fazer as pessoas acreditarem naquele conteúdo. E é isso que eu acho que é a dificuldade que as marcas e os creators vão ter. Porque a gente está acostumado a um nível e uma qualidade de produção e a ter um controle, um domínio do conteúdo que ele vai deixar de entregar um bom resultado se você não se adaptar ao que os consumidores consideram como mais importantes ali na entrega, né, da informação. E o que eu acho bem relevante é a história de você estimular diálogo através do conteúdo. Isso também é ser autêntico, porque você chama a sua comunidade para participar da criação do negócio, daquele post, né? Isso também é ser autêntico. Olha, e uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Porque antes da gente começar a gravar, a gente estava falando de OpenAI e ChatGPT, né? E tudo mais. E a gente estava falando daquele medo de substituir o ser humano. E quando você fala sobre autenticidade, não tem como substituir, né? Então é o lado, né, da empatia e da conexão que não vai ter algoritmo que vai resolver, né? O algoritmo ele vai melhorar a entrega, a distribuição, né, e tudo mais, mas ele não substitui o papel humano de gerar conexão entre humano, né? Até mesmo, como a gente já testou muito nessas coisas, a forma como você pergunta sai um resultado diferente. E isso é autenticidade também, né? Então assim, só é o Kiso perguntando, não vai sair a mesma resposta. Sim. Se for o Léo perguntando, se for o Pinho perguntando. Então, de alguma maneira, é autêntico. Podemos considerar, né? Sim. Mas os creators, eles não perdem, né, o seu mercado por conta de inteligência artificial. Esse acho que é o seu ponto. É a face humana. Se bem que tem também. Tá dando pra fake. Hoje em dia, eu não posso mais afirmar que não vai acontecer alguma coisa, porque... E eu tô até aqui pensando se é você mesmo que tá aqui agora, Kiso. Mas acho que o uso do AI cada vez mais vai estar dentro da Creator Economy, né? Seja para facilitar uma produção de conteúdo em larga escala por um creator que, óbvio, vai passar por toda uma auditoria e uma análise para estar um tom de voz dele, mas vai conseguir produzir muito mais. E até uma predição de se aquele tipo de conteúdo que ele vai postar, ele tende a ter uma boa receptividade da audiência, se tende a não ter, né? Então, o ChatGPT-3 da OpenAI, você já vê que tem algumas soluções disso, de fazer experimentos, vou fazer este tipo de tweet
qual tende a ser a aceitação dentro da plataforma como um todo, né? É isso, e a gente pode virar para isso, né? Sobre OpenAI e ChatGPT, né? E a gente tava brincando antes, assim, todo mundo, quando começa a brincar, se surpreende. Não tem uma pessoa que não se surpreende, né? E aí eu tava vendo no TikTok exatamente isso, né? Queries de ChatGPT e cada vez mais e mais tá me entregando isso e cada vez mais complexas, né? Como que vocês estão vendo isso? Começar com você, Kiso, assim, deve ter feito 200 mil testes já, né? Já fiz E integrou no testes. seu negócio, né? E para muitos, né, estão testando ali aquilo que está público, né, mas tem várias APIs pagas já para que você de fato use essa tecnologia para o seu negócio, né, e esse eu acho que é o ponto mais legal, porque isso está acessível pela primeira vez, né. Quanto tempo você, enquanto negócio, levaria para construir a mesma tecnologia e quanto investimento você teria que empreender para fazer aquilo, né? Eu sei porque eu já tive essas mesmas ideias e a gente testou e tentou e assim, é muita grana e é muito tempo, né? Então, assim, tá disponível para todo mundo, o que é legal, porque você consegue agregar valor para o negócio, mas ao mesmo tempo é ruim porque está disponível para todo mundo. Então, assim, não é um diferencial competitivo tão grande. No entanto, é o que eu estava colocando. A forma como eu faço a pergunta vai fazer a diferença para o resultado. Então, por mais que um concorrente também use a mesma solução, a forma como eu pergunto vai ser diferente da forma como eu pergunto. E a forma como eu pergunto tem o meu repertório, tem a minha bagagem, tem os meus dados. E esses dados vão fazer parte da query que eu vou fazer para aquela inteligência artificial. Então, isso vai ser o ponto, né? Então, beleza, vai substituir as pessoas? Não vai substituir as pessoas no sentido de integralmente, né? Você vai perder a sua profissão, mas você pode se tornar mais produtivo e ter algum tipo de diferencial no seu negócio baseado naquilo. E aí a minha base, o meu repertório vai dar alguma coisa que talvez você não encontre em outro lugar. Mesmo indo lá agora no ChatGPT fazendo uma pergunta, não vai ter o mesmo resposta, porque com a minha pergunta você tem dados que eu tenho que você não tem. E aquilo vai sair diferente, né? Então, eu já fiz muito teste, cara. Mas realmente é surpreendente. Só para ter uma dimensão, eu fiz um teste que acho que poucos fizeram, de dar dados e pedir para ela fazer uma análise. Vocês já pediram coisas, né? Mas talvez vocês não tenham pedido para ela fazer análise de dados. Joga um relatório lá e pede para ela fazer uma análise e chegar a uma conclusão. É surpreendente. Veio. Nossa. Ela agora já teve insight, já teve ideias. Já tô com uma lista de briefings e demandas pro ChatGPT. É surpreendente. Nossa, que legal isso. E você, Pedro? Brincou? Eu sou entusiasta da inteligência artificial porque elas não me amedrontam. Elas me empolgam, na verdade. Eu também tenho a mesma perspectiva que eu quis, assim. Eu entendo que elas vão otimizar o nosso tempo, o nosso trabalho, elas vão potencializar o que a gente já faz. E eu tenho testado muito para fins pessoais, ainda não apliquei no trabalho, e eu enxergo que o que essa inteligência artificial ela vai poder nos entregar vai estar diretamente proporcional, ligado ao quanto a gente se dedicar para treinar ela. Por isso que ela está aberta atualmente para todo mundo, né? E de forma gratuita. Tem um propósito, né? Obviamente. E a inteligência artificial ela não é nada se ela não receber teras e teras e terabytes de informação. Treinar um chatbot já requer uma dedicação muito grande, né? E por mais que você tenha diversos códigos rodando por trás para melhorar a experiência conversacional ali, você precisa colocar informação. E você tem dados, as pessoas, a cada mês, 15% das buscas no Google, eu nem lembro de onde é esse dado, o Kiso deve saber, mas 15% das buscas no Google todo mês são novas, nunca haviam sido perguntadas antes. Então imagina para uma inteligência artificial baseada em dados, em repertório, aprender, né, nessa velocidade que a humanidade também se desenvolve. Então o que eu acredito muito é justamente que a gente vai passar por muito treinamento ainda até ela ser ultra eficiente, mas ela já tem um nível de assertividade muito grande. E eu vejo
em poucos anos, isso, a gente tendo que conviver com a inteligência artificial de forma muito produtiva, muito de trocas mútuas ali de aprendizado e conhecimento, mas considerando as questões éticas relacionadas à utilização dela, né? Que é o que eu não abro mão de trazer para discussão quando a gente fala em AI. Deepfake está aí para colocar na mesa essa questão também, e discute-se muito sobre os impactos positivos e negativos, mas pouco sobre como regulamentar para que ela seja benéfica para a sociedade. Então, eu busco muito entrar nessa pauta para a gente entender os limites e o que a gente consegue ou não extrair da inteligência artificial a nosso favor. Uma questão de pouco tempo a gente chegar a ter a discussão da regulamentação, né? E deve ter, né? Tem que ter esse tipo de visão, porque realmente da onde que ela está pegando, com que viés, porque ela está entregando aquilo como uma verdade, né? Hoje, ainda, em muitos casos, de um lado quase experimental, que a gente tem esse cuidado de fazer uma curadoria em cima. Eu acredito que a gente tem que olhar, ou alguns vão olhar como inimigas dos seus trabalhos, outros vão olhar como aliados para melhorar a performance, escala, e cada vez mais, acho que os profissionais têm que olhar como eles se desenvolvem para ter isso como uma ferramenta e não como um robô pegando o seu emprego, né? Então, essa é uma realidade que cada vez mais está aí. A gente estava conversando antes que na área de humanas o pessoal tinha menos tempo, menos medo, né? Achava que ia demorar mais e realmente esse hype que tá todo mundo olhando, vendo como a capacidade de produção de conteúdo com semânticas próximas a pessoas, né? Eu estava comentando do experimento com o Joe Rogan, que é o principal podcaster do mundo, que escreveu-se um texto exatamente com os cacoetes e com a visão dele ideológica, que ele tem muito forte, né? Exatamente desse modo. Então, realmente é impressionante o que a ferramenta tem e justamente como ela vai ter um papel protagonista, como se regulamenta isso, como toma-se cuidado, porque realmente são muitas oportunidades, mas são riscos sociais que a gente não pode mitigar. Eu acho curioso, porque de repente, quando abriu, todo mundo ouve falar em OpenAI, inclusive, em inteligência artificial, mas quando o ChatGPT foi lançado, né, há 4, 5, 6 semanas atrás, sei lá, final de novembro, eu acho, foi aquela sensação pela primeira vez prática e surpreendente, né, de você ver em que ponto que tá a tecnologia, né? Então, e aí falando sobre essa questão... E barata, né? E acessível, né? Quer dizer, está sendo bancada porque ele tá nesse modelo de aprendizado, né? Mas quando você falou sobre essa questão ética, o que você deve ter percebido? Que quando você faz uma query que pode ter um viés de contradição ou político, ele sempre vem com um disclaimerzinho da inteligência artificial falando, olha, mas isso, né, você tem que tomar cuidado por isso, ou às vezes nem responde quando tem algum viés ético, né? Eu já percebi que... Verdade. Eu já fiz algumas perguntas complexas sobre política e ele não respondeu, né? E por conta, acho que do potencial de virar uma fake news, alguma coisa do tipo, né? Sim. Eu não testei nesse nível ainda sobre ética. Mas fiz vários testes de estresse, assim, e sempre sai meio que na tangente com algum disclaimer. Tem vários tipos de disclaimer. Você sabe que eu tava vendo... teve uma matéria que saiu no TechCrunch falando que as escolas de Nova York proibiram o uso de ChatGPT como ferramenta, né? E aí a OpenAI tá começando a falar que eles vão tentar criar algum tipo de marca d'água, né? Para você identificar que aquele texto foi feito pelo ChatGPT. Para você ter alguma forma, né, de identificar que foi feito por inteligência artificial, né? Não sei se farão, mas... O famoso resumo do livro da escola, né? Fica mais fácil. Eu acho difícil conseguir fazer uma marca d'água. No entanto, para você usar o ChatGPT, você tem que se cadastrar. E toda vez que você entra, o seu histórico tá lá. Já percebeu, né? Tudo que você fez de carry tá lá e gravado, e você pode recuperar e ver de novo. Então... Mesmo apagando, não se sabe se está apagando de fato lá da base de dados. Então, poderia ser verificado? Poderia. Você compra uma API, compra uma API específica do OpenAI de verificação, para ver se aquele texto já foi feito por lá. E pode chegar em que usuário que fez, né? Que usuário que fez. Não, muito bom.
E, pessoal, assim, a gente tá falando sobre inteligência artificial, OpenAI, né? Algum tópico, assim, que vocês estão estudando ou estão muito curiosos aí pelos próximos tempos? Eu tenho vários tópicos que eu tenho estudado, né? E um deles é essa ciência, né, dos posts que engajam e vendem mais, que vai ser título do meu próximo livro, e por isso que eu estou estudando muito isso, né? Porque realmente precisa tangibilizar o que significa isso, né? O que significa um post que engaja mais, o que é um post bom, né? Muito subjetivo, né? Muita gente fala assim, cara, você tem que fazer posts que seja um conteúdo mais relevante. Mas o que é um conteúdo relevante? O que é um conteúdo bom? Então eu estou tentando tangibilizar e trazer a ciência por trás dessa história toda. Então eu tenho pesquisado muito isso, por isso dessa ideia e dessa pesquisa aqui que eu tive acesso. E o termo que eles estão usando é shoppertainment. É tipo a ideia do infotenimento, né? Que a gente fala infotenimento aqui, mas voltado para venda. Então, assim, os conteúdos mais voltados para venda, que não são propaganda, né? Que não são uma propaganda ostensiva, né? Então esse é o tipo de conteúdo que eu estou pesquisando bastante e que tem muito a ver com 2023, assim, na minha opinião. Tem muito a ver. Muito legal. E tem prazo de quando você pretende estar lançando? Porque tem um timing olha legal. Olha a pressão aí já, olha a pressão. Eu não sou seu editor. Olha a pressão aí. Não tem um time aqui, mas eu sei aproveitar o time, eu sei né? que tem que aproveitar esse time. Mas é justamente esse ano, assim, essa pauta. Porque acho que está caindo a ficha de que não adianta você fazer panfletagem digital, não funciona nas mídias sociais. Sim. E vai ter promo code do Léo, que vai divulgar em todos os podcasts. Vamos ver, né? Vamos ver. E lá no Magalu, Pedro, assim, o que vocês estão olhando aí para... O que tem de novidade pela frente que é compartilhável? Porque vocês são um laboratório de inovação lá, né? Eu acho que eu me sinto mais confortável até em falar o que eu venho estudando. Uhum. Dentro da disciplina de marketing de influência, olhar para a Creator Economy como um mercado que está surgindo com uma perspectiva muito mais ampla do que a gente conhece nos últimos anos, não só na parte de diversificação de receita, mas de ter a Creator Economy ali como um pilar de negócio importante para o país, principalmente relacionado a propriedades intelectuais, né? Isso é bem importante de se considerar no contexto do Brasil, onde a gente tem um número tão grande de criadores de conteúdo. E também venho observando muita evolução das ferramentas de desenvolvimento de imagens por inteligência artificial, como o DALL-E, por exemplo, o próprio Lensa, que também viralizou, do quanto isso pode impactar os negócios também, né? Você começar a desenvolver, a partir de inteligência artificial, produtos, conteúdos e outras informações, né? Imagens criadas a partir desses comandos. Acho que isso vai trazer para a gente um universo também de possibilidades e algumas mudanças na forma como a gente se relaciona com a própria criação de conteúdo hoje, não só de texto, mas também imagética. Você acha que isso vai economizar dinheiro na criação da Lu? Porque você pega a Lu, com os softwares que tem de deepfake e de modelagem, daria para ter vários ângulos e vários, né? Eu acho que mais interessante até do que a parte de custo, que certamente, quando a gente fala de produção 3D, é muito pouco democrático, nível mundial, né? Assim, hoje é muito artesanal ainda para você ter uma boa qualidade. Eu acho que é o quão você vai poder tornar escalável a produção 3D, né? Assim, para mim isso é um grande ganho que nós podemos vir a ter, não só com a Lu, mas com diversas outras iniciativas de 3D. Até porque a mão de obra especializada nisso também é muito escassa. Tá aí uma dica para quem quer uma carreira promissora. O 3D ele é muito... ainda mais com o surgimento de realidades virtuais paralelas, esse boom da indústria de games, os filmes de animação em longa-metragem sendo feitos por 3D, né? O quanto a gente precisa olhar para essa disciplina como uma oportunidade de ganhar escala, que hoje está muito distante assim, da nossa realidade. Muito bom. Só e Pinho, né? O que está no seu radar aí de estudos e de tendências, assim?
cada vez mais a gente olhando para a questão de uma profissionalização, de sair do hype do marketing de influência e ter esse ROAS, esse ROI metrificado, né? Então, o que aquele creator tem um objetivo dele, o que aquela estratégia de comunicação está trazendo, o que os dados me mostram, né? Seja de um lift de marca que eu estou buscando, seja realmente de uma conversão de vendas de produto, e não necessariamente no last click do e-commerce, mas também o que aquela produção de conteúdo daquele creator está trazendo de incremento de venda. Então, em todas as etapas do funil, cada vez mais a gente imergindo nisso. Então, realmente entendo que é um próximo movimento muito, muito importante. E aí um lado de curiosidade, assim, que eu tenho tateado e acompanhado cada vez mais o que vai ser do uso dos creators dentro do metaverso, né? Se a gente tivesse aqui há 4 meses atrás, a gente ia passar metade do programa falando só sobre metaverso. E a gente pouco falou até agora, né? Então a gente teve o boom, né? Principalmente pós mudança do nome do Facebook para o Meta. A gente teve cada vez mais... agora a gente vê não só a busca dos hardwares, né? A gente vê um movimento dos hardwares, então a Apple também entrando nesse jogo, junto com o próprio Meta, desenvolvendo óculos. Então, o que vai ser disso, né? O que vai virar realmente desse ambiente, se eles vão conversar entre eles, os diferentes metaversos, qual o papel desses creators, né? A gente acabou vendo algumas também ações de muita visibilidade, outras que parecia muito mais para colocar em prêmio de publicidade PR, com uma audiência muito pouco relevante. A gente teve na esteira disso as NFTs aparecendo também, e aí agora você volta a ver questionamentos sobre... Um pouco de bolha, né? Criptomoeda. Então é algo que eu tenho curiosidade pessoal, estou acompanhando, né? A gente tem que cada vez mais buscar os próximos passos do marketing de influência. Então, e algo que me interessa pessoalmente, é algo que eu tenho olhado bastante. Kiso, você acha que Web3, metaverso, NFT, criptos, né? Então que está tudo nesse guarda-chuva, você acha que vai levar muito tempo para virar mainstream e a gente ainda é muito no momento do hype? O que você acha? É que, na verdade, a gente vai vivenciar essa transformação. Ela não tem um marco. Falando assim, ó, viramos, agora estamos na Web3, ou agora estamos no metaverso, né? A gente já está no metaverso. Esse é o fato. A gente já está no metaverso. Porque o conceito de metaverso que a imprensa colocou é esse conceito de um ambiente virtual 3D. E o metaverso não é isso. O metaverso, na verdade, é mais uma camada na nossa realidade, né? Que é uma camada mais imersiva. E a gente não deixa de estar, né, conectado, a gente não deixa de ter, de alguma forma, uma presença ali digital, né? Então, a gente está, na verdade, saindo de uma internet, né, baseada em tela, em estar na internet para estar dentro da internet, né? Mas isso vai acontecendo naturalmente. E não é uma coisa ou outra, do tipo, agora só existe essa forma. Virou a chave de 2 para 3, de 3 para 4, né? Na verdade, elas vão coexistir, né? E até os cases, né, e os casos de uso, na verdade, criados pela própria Meta, meio cinematográficos, né, mas os casos de uso que eles criaram é justamente essa transição. Você está lá no Instagram, vendo um post de um amigo seu que está num show, e de repente você pode entrar no show com seu amigo, saindo daquele ambiente e indo para um outro ambiente, através do Oculus Quest. Aí você entra naquele ambiente mais imersivo e pode ter um after party ali junto com seu amigo ou com seu artista favorito no ambiente virtual 3D. Então, o metaverso ele já existe entre nós, né? A história da gente, de alguma forma, ter uma capacidade ampliada usando a própria tecnologia, isso cada vez mais, porque a realidade aumentada também faz parte da ideia do metaverso, né? Sim. Inclusive, a realidade aumentada, na minha opinião, ela vai se proliferar e vai se popularizar mais rápido do que o próprio ambiente virtual 3D. Porque o ambiente virtual 3D exige que você tenha um equipamento, um hardware, como que a Apple está desenvolvendo, como o MetaQuest, aí tem o Quest Pro, que já vem, né, bem mais avançado e já com realidade aumentada, né? E essa parte legal. Mas os devices de realidade aumentada em si, a gente já tem um, né, tá aqui. Inclusive, para eu entrar no Roblox, eu não preciso de óculos, eu posso entrar pelo celular, né?
E o Roblox também não é um metaverso. O Roblox é um ambiente virtual 3D, né? Então, assim, há muita confusão nessa história. Metaverso é igual game? Não. Metaverso é igual ambiente virtual 3D? Não. Metaverso é igual realidade aumentada? Não. Metaverso é tudo isso. Inclusive o próprio celular, a forma como a gente usa o celular, a internet das coisas faz parte do metaverso e pouco a gente fala já. A gente já esqueceu que existe a internet das coisas, né? Isso é tão grande, na minha opinião, do que a própria ideia da realidade aumentada ou virtual, né? Sim. Então, o fato de você ter um carro conectado, um tênis conectado, um relógio conectado, tudo isso vira interface nova de comunicação entre uma marca e um consumidor, de uma nova experiência, de alguma forma mais imersiva do que numa tela, numa interface, né? De alguma maneira. Então, assim, a gente já está vivenciando essa transição. Algumas tecnologias vão chegar antes, como a realidade aumentada, na minha opinião. E mais para frente, obviamente, a realidade virtual. Mas a realidade virtual ela vai ser muito mais para experiências pontuais. Não necessariamente para a gente ficar o dia inteiro com óculos na cara tipo, estamos vivendo agora no metaverso, entendeu? Não é isso, na minha opinião. A questão passa muito primeiro para todo mundo compreender o conceito, né? E acompanhar a jornada que vai acontecer adiante, né? É a história da Web 2 com a Web 3, né? Se existe uma Web 3 é porque existe uma Web 2. Mas a Web 3, que é uma web descentralizada, também não é sinônimo de metaverso. Uhum. Porque se o Fortnite e o Roblox são ambientes virtuais 3D que caracterizam de alguma forma o que é um metaverso, ele tá na Web 2. Sim. Porque para comprar uma skin você tem que colocar seu cartão de crédito lá e é uma empresa privada, centralizada. Se for na definição, né? Exatamente. E o Meta está investindo, né? E o Meta é o Web 2. Exatamente. Então, assim, a uma ideia empresa, da Web né? 3... Privada. Porque quando a gente fala de Web 3, fala, não, Web 3, metaverso, e parece que as coisas são iguais, né? Ou a mesma coisa, e não é. Então, vai existir ambientes virtuais 3D na Web 2 e vai existir ambientes virtuais 3D na Web 3. Que é em cima de um blockchain, que é em cima de criptomoedas e descentralizada peer-to-peer. Inclusive, a gente tem o Ku, né? Sim. E a gente KO. tem o Mastodon, que o Mastodon, inclusive, fez mais sucesso do que o Ku, porque o Ku fez sucesso no Brasil, né? Sim. Que o Mastodon foi o primeiro hype dessa história do Twitter, né? Então, não, vamos pro Mastodon, abandona o Twitter. Só que a ideia do Mastodon é totalmente descentralizada, é diferente do Ku. Porque lá, cada servidor é privado. Uhum. Você pode ter um servidor do Mastodon aqui no Brasil e desenvolver uma comunidade. Então, todo mundo que se cadastrar tem que escolher um servidor. Quando você vai fazer o seu cadastro no Mastodon, você tem que escolher um servidor. Sim. Parece que a gente voltou lá atrás, sei lá, você tem que escolher um servidor, né? Sim. Aquela coisa de entrar no Counter-Strike, você tem que escolher um servidor, né? E por quê? Porque aquele servidor é de alguém e que define as suas próprias regras. Isso é descentralização, tô dando poder para as pontas. Sim. E aí o que acontece? Puxa, se aquele servidor onde você está usando o Mastodon definir que não vai querer mais operar aquilo porque aquilo está custando muito, ele dá shutdown, você perde a sua conta. Então, bônus assim, e bônus, né? A Web3 vai ter dessas coisas, entendeu? Uhum. E aí você vai pensar, puxa, era melhor que uma empresa privada. Exato. Você tem mais segurança, você tem mais estabilidade. Então a gente vai ter muitas preocupações ainda. Tem coisas já acontecendo na Web3. Então o Mastodon, por exemplo, está dentro do conceito de Web3, apesar de que não está na blockchain. Então ele tem um conceito descentralizado. Então isso só colabora com essa tese de que a gente já está vivenciando essa transição para um Web3, para um metaverso, né, e para coisas do metaverso, sem a gente perceber. A história das NFTs, a história de uma criptomoeda, da gente já tá pagando de alguma forma alguma coisa, e a história da internet das coisas, que faz parte do metaverso. Sim. Né? Sim. Se alguém aí já tem algum robô conectado, um aspirador em casa, uma geladeira, você já está dentro da ideia do metaverso. Né? Sabe que uma história curiosa só, a gente trocou lá em casa todas as lâmpadas por lâmpadas inteligentes, né? E instalou esses dias aí a minha esposa falou assim, Léo, eu tava em um outro lugar, tava aqui no estúdio ontem, e ela mandou um WhatsApp pra mim e falou assim, coloca na cena que fica piscando tudo pra assustar as amiguinhas da Clara, que é a minha filha. Então, aí eu não sabia que dava pra fazer, eu achava que tinha que estar na mesma rede, né? E aí eu fiz e deu certo, né? Então, e ela filmou de lá, entendeu? Que não tava ninguém no comando e as lâmpadas começaram a piscar e tudo mais, né? Mas as coisas da internet das coisas também, né? Exatamente. Eu na vida sou sua esposa também, querido. De pregar as peças, né? Com a tecnologia. É o tipo de coisa que eu acho legal, assim.
Não ficar dando susto nas pessoas, mas de experimentar mesmo, né? Você já era um experimento social besta ali, mas você estava à distância controlando a casa, né? Pessoal, rodada final, assim, queria... que temas não faltam, mas acho que a troca foi riquíssima, uma coisa conectando com a outra, foi muito, muito orgânico, né? Dicas assim, o que vocês estão olhando de conteúdo, onde vocês estão consumindo conteúdo, seja de coisas curiosas ou coisas profissionais. Duas dicas. Pedro, você quer começar? Eu tô lendo agora um livro que não, assim, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui hoje. É um livro que chama Sociedade do Cansaço. E é um filósofo coreano que ele explica o que está acontecendo com a nossa sociedade, por que, né, a gente tem se tornado uma sociedade doente e cansada, né? Onde estão as nossas crenças, os nossos valores para que a gente tenha caminhado para isso. Não vou dar muito spoiler, mas eu acho que para quem quer entender comportamento da sociedade, eu gosto de uma literatura que fuja um pouco da literatura de business, de marketing que a gente faz também, para a gente ter perspectivas diferentes, assim. Então, minha recomendação é essa. Eu não lembro agora o nome dele, que é um pouco difícil, mas o livro chama Sociedade do Cansaço, e para você que pretende comprar um exemplar, tem no Magalu. E o link tá aqui abaixo. O link vai ficar aqui na descrição. Não, legal, desde o episódio que a gente fez no ano passado, né, contigo, o balanço que você tem entre o ser um estudioso de tecnologia e de comportamento, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, por isso que eu acho que você é um profissional tão brilhante, Pedro. Obrigado. Não querendo jogar confete, mas já jogando. Kiso, tá? Feedly. Eu uso o Feedly e assino vários canais. Em RSS? De RSS, e ali para mim é a minha fonte diária. Então eu entro todo dia no Feedly e aí vem dado do Global Web Index, vem dado do The Marketer, vem dado do Marketing Charts, vem dado do Social Media Today, e ali rapidamente eu consigo sacar assim, o que tem ali de fato de novidade, de importante para eu ficar antenado. Aí eu vou lá e começo a ler. E aí é daí que vem alguns dos seus insights para os seus conteúdos, pros seus posts e tudo mais? Às vezes eu descubro algumas pesquisas e relatórios novos a partir de alguma notícia que saiu. Porque a notícia não dá o relatório em si, né? O arquivo, né? E aí você vai atrás. Ela fala do dado, porque daí o Facebook falou sobre isso, que 90% falei, tá, e a fonte qual é tal? Poxa, e daí eu faço o meu trabalho de ir atrás da fonte, atrás de fato da pesquisa completa e do conteúdo completo, e aí eu faço minha análise, né? Agora, os canais principais de fonte para mim McKinsey, Global Web Index. Quem faz muita curadoria é estatista, mas é pago, então não é acessível para todos, né? Mas assim, conteúdo mais denso mesmo, você vai ver relatórios abertos, né, gratuitos na McKinsey e na Global Web Index. E só um parênteses, eu lembro que no nosso episódio também você falou, mas atualizando, a rotina tá a mesma de produção de conteúdo, você tá ainda muito hands-on, e você produzindo? Eu produzindo. E você fazendo layout? Continua o mesmo layout, tá? Sim. Template é o mesmo. Template é o mesmo, né? Vocês já conhecem o template, não tem muito design não, porque senão não dá pra fazer. Mas aumentou a produção, assim, aumentei bastante. Você tá fazendo muito corte, né? Tem os cortes. Né? TikTok eu vejo direto. E este ano, praticamente vão ser 2 posts por dia. O que pra mim é dobrar o que eu fazia antes, né? Você produzindo. Eu produzindo. E uma live semanal. Agora vai ter uma live todas as semanas. Ô Kiso, quantas horas dia de conteúdo? De produção? Hoje eu tô gastando em torno de 3 horas por dia. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vi que você implementou... Eu sigo. É uma das minhas fontes, você. Salva bastante. O print screen também, né? As tips. Acho que você implementou no Instagram, né? Para as pessoas apoiarem, ter algum retorno. Você fala para que eu possa ter uma selos monetização, ali, né? Os presentes ali, sim, né? Como tem sido a aceitação, eu liguei isso aí. Como... Acontece, né? Eu não tô fazendo live só por isso não, viu? Não, mas a live agora toda semana porque eu quis monetizar a história, né? Na verdade, eu criei uma outra estratégia de monetização. Então, a minha live ela é gratuita.
ou seja, muito conteúdo bom e gratuito, então, pô, você já tá aqui aproveitando. E quem quiser ver depois, tá no ambiente fechado pago, entendeu? Então, assim, e isso tem virado mais do que os selos. As pessoas dão selos e tal, mas vem aquela coisa do 0 ponto alguma coisa cents, né? E o próprio Instagram só paga quando há um acúmulo de X dólares lá. Então, assim, ali é pouco, viu, Pinho? No meu caso, tá? Porque eu não fico pedindo também, então mas não, pra não você estimulo. que assiste as lives do Kiso, manda um selo pra ele. Fortalece aí a criação de trabalho, conteúdo. dá muito trabalho, né? Eu acho que se eu pedir, se eu estimular, vem. Vem porque a galera, assim, nos comentários, assim, se sentem muito agradecidas pelo conteúdo e pela relevância do conteúdo. Porque, de fato, eu entrego muito valor mesmo, assim, eu não escondo nada. Eu falo, cara, é isso aqui, você precisa saber e tal. E aí depois, todo mundo pergunta, vai ficar gravada? Onde que eu vejo depois e tal? Eu falei, beleza, depois tá aqui o link e tal, e aí converte. Né? Legal. Essa é a estratégia sendo. Mas, assim, a conversão é muito mais para que as pessoas deem valor pro ao vivo também. Para elas entenderem que tem o ao vivo e aquele conteúdo é grátis e depois é pago, o que significa que vai aumentar cada semana o número de pessoas no ao vivo. Essa é a estratégia. E não que a monetização seja desnecessária, mas não deixa de ser também um teste para você, né? Você está sempre testando mecânicas, né? Exato. Mas a estratégia não foi tanto para ganhar dinheiro, mas sim para educar o público, para aumentar a audiência dos ao vivos, entendeu? Porque tudo que é pago dá mais valor, e aí se eu entender então que se eu assistir no grátis semana que vem eu não preciso pagar, então eu vou assistir, eu vou estar lá presente, eu tenho um compromisso maior. Legal. Essa é a estratégia. É um dos maiores operários do conteúdo que eu conheço, o Kiso, viu? E você, Pinho, o que você está consumindo de conteúdo? Qual é a dica? Existe uma newsletter, imagino vocês assinam, que é o Social Media Today, que eles também fazem um agregado do que acontece dentro das plataformas, estudos. Então, dentro da nossa conversa, é um dos ambientes que eu acho muito interessante. E eu assisti nessas férias o seriado do Spotify, que acho que é um dilema das plataformas, né? Como elas mudam formatos de consumo, mas também dentro da cadeia, como que elas respeitam o produtor de conteúdo. Então, são dilemas que a gente tem hoje em dia e, ao mesmo tempo, geram novas receitas. Então, falando de 2 temas aqui dentro do nosso segmento para deixar na mesa. Muito bom. Gente, eu queria agradecer aí a presença de vocês 3. Eu estava ensaiando, né, fazer essa união desde o último trimestre do ano passado, conversando individualmente, depois eu montei o grupo e a gente conseguiu marcar uma data. Eu arrisco dizer que no tempo que a gente... E os temas que a gente falou, dificilmente vai ter um episódio de podcast com tanta riqueza de conteúdos e trocas e uma coisa somando na outra e co-criando durante a conversa. E que a gente vai gerar aí muito valor para a audiência, né? Que vira um repositório de ideias aqui para quem quer pensar sobre tendências, sobre inovação, né? Então, queria agradecer e dar a palavra final para cada um de vocês antes de encerrar. Pedro, obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí a quem acompanhou a gente até agora. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Foi uma honra poder estar aqui junto com profissionais que eu admiro tanto. Né? O Kiso, eu sou inclusive presidente do fã-clube dele. Tá? Quem quiser, a gente está cobrando uma assinatura. E vice-versa, viu? E vice-versa. Eu sou o maior compartilhador de conteúdo do Kiso. Mas é isso, acho que o que o Léo está fazendo para o nosso mercado de conseguir reunir, né, diferentes pessoas aqui com jornadas tão diferentes e complementares, isso também, Léo, é muito rico para a gente, assim, para ajudar a construir ideias novas, a formar o nosso mercado. Então, obrigado também pela oportunidade, viu? Obrigado a você, Pedro. Kiso, obrigado. E tô aí, assim como o Pedro, esperando essa trilha gigantesca de conteúdo do ano, viu? Cara, esse ano vai ser punk. E livro também, né? Nem me fala, né? Então tem mais essa ainda que precisa... Quando eu falo livro, você faz uma cara, você tá precisando deadline, né? Exatamente, cara. Que é uma das coisas mais difíceis, para mim, pelo menos, é escrever um livro. Né? Então, assim, é difícil porque você precisa ter um poder de síntese e colocar muita informação ali, né? E muita pesquisa, né? Então tem que ser embasado, como vocês já me conhecem. Mas primeiro, né? Porra, a honra é toda minha estar com vocês aqui. Eu sou também
presidente do seu fã-clube. Quem tá nas minhas lives sabe que eu falo sempre desse cara aqui. Referência. Pedro é referência. Dou o link do podcast que a gente fez junto e tal. Super referência, né? E, cara, um recado final, assim, que eu acho que é super importante, né? E eu vou até fazer uma camiseta disso um dia. Cara, não existe mágica, existe lógica. E esse ano vai ser o ano de vocês entenderem a lógica. Porque, assim, as mudanças acontecem o tempo todo nas plataformas de mídias sociais. E se você não entende a lógica, você não é capaz de se adaptar rapidamente. Porque se você fica tentando copiar a formulazinha, o hackzinho que alguém falou que você tem que fazer isso ou aquilo, mudou amanhã, acabou o jogo, né? Aquilo que estava dando certo não dá mais. Então, eu acho que esse ano, para quem está aqui escutando a gente, vendo a gente, vá buscar a lógica, né? Vai entender um pouco mais sobre comportamento, vai entender um pouco mais sobre os fundamentos, vai entender sobre o que o Pedro está estudando, inclusive, né? Por conta disso, para que você consiga ou se antecipar ou se adaptar muito rapidamente. Muito bom, Kiso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E Pinho, obrigado de novo. Mais uma jornada juntos aí, também a gente gravou ano passado. E obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi um grande prazer, sempre à disposição. Eu estava pensando aqui, enquanto os dois falavam, que além de... A gente falou muito Creator Economy, marketing de influência, mas a gente falando sobre execução de marketing moderno, aqui a gente tem um exemplo, uma das principais empresas do país que criou um influenciador virtual, que é um modo muito moderno. E aqui vocês dois, um papel que a gente enxerga do CMO moderno, que é ele produzir conteúdo, que faz muito mais sentido do que a própria MLabs. Seria provavelmente um trabalho muito maior da MLabs falando pela MLabs do que ter uma pessoa lá de dentro falando. E você dando conteúdo gratuito, construindo um grande network e se tornando referência em empreendedorismo, em conteúdo digital. Então, é um modo moderno que a gente vê de empresas de diferentes tamanhos, mas se utilizando do 4.0, da Web 2.0. Então, acho que isso ficou um insight que eu vim aqui. E, de novo, agradecer. Foi uma honra estar com vocês. E falo também de você nessa... explorando territórios de mudança contínua e tentando pegar todas essas peças soltas e integrar dentro da powerhouse da Spark com diversos testes, projetos, iniciativas. Assim, eu sempre acompanho, sou super curioso para ver o que vocês estão fazendo lá, viu? Valeu, obrigado. Pessoal, então, obrigado. Espero que... Tenho certeza que esse episódio vai gerar Você deve ter chegado até o fim, né? Porque o episódio tem muita coisa, não dá para ter parado pelo caminho. E assim, foi uma honra, admiro todos vocês três, assim, foi assim um prazer conseguir juntar tantas cabeças pensantes para construir alguma coisa juntos. E a gente volta numa próxima rodada dessas em breve. Até a próxima e obrigado, pessoal. Valeu.